Com muita alegria, esse ano celebramos os 40 anos das aparições de Medjugorje. Medjugorje é uma aldeia da Bósnia-Herzegovina, aliás, da Herzegovina, onde há 40 anos se dizem que aparece Nossa Senhora, Rainha da Paz. Independentemente se as pessoas acreditam ou não nestas aparições, muitas pessoas fizeram uma experiência muito proveitosa. Eu que fui lá muitas vezes, passei até 8 ou 10 horas confessando as pessoas, então algo de excepcional existe. Tanto é verdade que o Papa João Paulo II chamou Medjugorje o confessionário do mundo. Nós do Mosteiro somos frutos das aparições de Medjugorje, né? Nosso fundador teve um chamado profundo. Bom, eu pessoalmente faço parte daquelas pessoas que não acreditavam em Medjugorje, mas foi um caso particular o meu, no sentido que tinha morrido há pouco tempo meu pai, morreu de câncer nos ossos, com uma ferida que se abriu, que ele pegou no campo de concentração nazista. Eu estava desolado para a morte do meu pai e o meu confessor, Dom Bojano Pico, me convidou a ir em Medjugorje. No início não queria participar, depois, convidado também por 2 meus amigos, eu me convenci a participar desta peregrinação para Medjugorje. Mas eu tinha dito que ia lá sem fazer nada, sem pregar, era lá como observador, observando os acontecimentos. Naquela época que eu fui, estamos no 1987, ainda não tinha hotéis, então nós éramos alojados na casa de camponeses. Naquela mesma noite, eu e meus 2 amigos, que nos encontramos no mesmo quarto, decidimos, ou melhor, eles decidiram, que queriam fazer à noite a montanha do Krizebach. Eu não estava muito afim a passar a noite escalando as montanhas, mas no final eu decidi de seguir eles. Estava garoando. Então, eu comecei, como sacerdote, os outros 2 eram leigos, comecei a pregar a Via Sacra. E, como repito, estava garoando, e a um certo momento da pregação, enquanto ele estava de joelho, eu estava de pé para pregar a Via Sacra, eu percebi que a minha jaqueta estava enxuta. E não podia estar enxuta porque estava garoando. E foi um momento, diria, um pouco de medo das coisas que não se compreende. E foi uma pregação bem rápida no final. Agora, o que aconteceu? Que quando nós partimos desta casa onde nós estávamos, estava garoando, tinha no céu, perto da cruz, uma estrela. E a um certo momento si formou um círculo de estrelas. E a coisa, não sei como dizer, engraçada, o fato é que onde si formou esse círculo de estrela, não estava chovendo mais, mas fora desse círculo continuava garoando. É claro que eu via tudo isto, mas não dizia nada, porque não sabia mais se estava bem, se era louco, se tinha alguma coisa que não funcionava na minha cabeça. Os outros também não me diziam nada. Nossa Senhora teve uma paciência inalterável com o Padre Eugênio e o transformou num testemunho da sua vontade e do seu amor. Pensa bem que coisa mais maravilhosa. Sta di fatto che io voltei in Medjugorje sempre con vários amigos in una peregrinação, e nesta peregrinação
aconteceu um fato extraordinário. Tinha uma visão que a vidente Visca dizia de ter, esta visão de Nossa Senhora, e normalmente estas pessoas sempre diziam: Nossa Senhora está dizendo de rezar, Nossa Senhora está abençoando todas as pessoas, Nossa Senhora abençoa os vossos objetos. Então, normalmente era sempre a mesma coisa. Então, eu dizia, brincando aos meus amigos da peregrinação: olha, eu já digo a vocês o que Nossa Senhora está dizendo, que nos vai abençoar, que abençoa nossos objetos, então já prepara a água, tudo, porque tudo será abençoado. Mas dizia um pouco brincando, naquela vez, felizmente, devo dizer, felizmente, a vidente Visca si virou e disse: quem é o Padre Eugênio do Brasil? Meu Deus, do Padre Eugênio do Brasil, achava que na Herzegovina podia ser só eu. Mas eu disse aos meus amigos, olhei, aliás, não disse nada de ficar calado, e eu também fiquei calado. À noite eu fui na casa da vidente Visca e disse que eu era o Padre Eugênio. E nada, ela me disse: eu sei que é você, Padre Eugênio. Então, Nossa Senhora pediu que o Senhor deixasse a sua paróquia, mas fundasse no Brasil uma comunidade onde se reza. E acrescentou: porque naquela época, porque no Brasil não se reza mais. Se no 87 não se rezava, hoje ainda menos, eu acredito. O fato é que o dia depois, indo na colina das aparições, esta vidente Visca estava falando a um grupo de peregrinos e, por educação, eu cumprimentei ela e ela me chamou. Então eu fui lá e eu tinha dito a ela que para fazer uma comunidade como ela estava pensando, precisava muito dinheiro. Como é que faço para fazer uma comunidade? E ela me disse, então ela não me conhecia, me disse: não, disse, o que você recebeu em herança, esta herança servirá para fazer esta comunidade. E aí eu fiquei, fiquei um pouco bravo, porque eu queria manter a minha herança. E também estupefato do fato que ela me dissesse essas coisas. Então eu iniciei, fomos escolher um terreno e eu pensava, naquela época, uma comunidade que reza, então pensava a uma comunidade monástica. Os monges são aqueles que rezam. E aos poucos iniciamos a construir antes a igreja, colocar em prática praticamente o que Nossa Senhora pediu em Medjugorje, que são as 5 pedrinhas, que já você devem ter ouvido falar, mas sobretudo, nestes 40 anos, Nossa Senhora fez uma catequese sobre oração. O mosteiro teve um grande papel na minha vida. Através do mosteiro aprendi várias coisas, e uma delas a oração, aquilo que Nossa Senhora propôs em Medjugorje. A primeira vez que eu vim foi na missa da cura, mas eu chorei tanto nesse dia aqui na igreja. Aí eu falei para a Luciana, eu vou para a igreja. Aí eu comecei a vir, agora estou fazendo uma catequese na busca do meu crisma. Eu sou de Campinas e frequento o mosteiro desde 2009, quando eu tive a oportunidade, no dia 4 de outubro, de participar pela primeira vez de uma missa de cura. Na época eu estava com câncer de mama e eu vim muito focada para pedir a cura do corpo. E de fato, eu fiz uma experiência muito profunda com Jesus durante a missa, onde eu fui tão tocada que não só eu recebi a cura do corpo,
que inclusive foi proclamada pelo Padre Eugênio, mas principalmente eu recebi cura interior. E uma das coisas que eu mais gostei também no Padre Eugênio foi que quando eu comecei a frequentar as suas missas de cura, eu percebi uma coisa. Deus agraciou o Padre Eugênio com o dom de cura, mas quando as pessoas vão lá procurando a cura, ele quer fazer uma coisa que todo sacerdote deveria fazer. Salmo 106:20. O Senhor enviou a sua palavra para curá-los e livrá-los da morte. A pregação do Padre Eugênio é uma pregação católica, com conteúdo doutrinário, que não foge do caminho da porta estreita da igreja, e são pregações proféticas, chamando a conversão. É o que Nossa Senhora pede. Oi, eu me chamo Naraíma, eu moro em Jardinópolis, no interior do estado de São Paulo, e eu conheci o mosteiro durante uma excursão que eu participei no ano de 2018. Mas eu comecei a ter uma crise de fé muito grande e eu queria largar a igreja, abandonar a minha fé, abandonar o cristianismo naquela época, né? E eu trabalhava e viajava muito para São Paulo. Foi quando uma vez eu fui no mosteiro com todo esse sentimento de angústia. E ali eu participei de uma confissão e uma direção espiritual. Eu me senti tão acolhida, eu senti meu coração ferver tanto, que aí toda vez que eu voltava para São Paulo, eu terminava o meu trabalho e no finzinho da tarde eu partia pro mosteiro. Um dos pontos que marcou a minha vida, né, que foi fundamental, um pontapé inicial, foi quando eu participava durante a semana da Santa Missa e no tempo comum sempre reza a oração, seja a nossa oração a marcar o nosso dia e não o nosso trabalho. Daí isso me fez pensar, o que está marcando o meu dia? É as preocupações, o trabalho, e não era Deus que marcava o meu dia. E a partir desse momento, Deus me fez pensar que era Ele que teria que marcar o meu dia. E depois daquela missa, eu iniciei um processo de conversão, onde o mosteiro foi e continua sendo fundamental nesta caminhada. Tempos depois, minha prima, ela faleceu muito jovem e foi um baque muito grande na nossa família. E a partir daí, com um grupo de amigos dela, nós começamos a nos reunir para conversarmos sobre vida e sobre morte. E desde então eu queria muito, né, tipo assim, uma imagem da Rainha da Paz, porque eu compartilhava com eles tudo aquilo que eu aprendi no mosteiro. E foi então que eu liguei por uma amiga minha e aqui na região não tinha imagem da Rainha da Paz, e a gente só achava uma imagem muito pequenininha. Foi quando, perto do horário do grupo, a gente ia começar o grupo às 8 horas, foi 6:30 da tarde, ela me ligou, falou assim, eu vou chegar um pouco atrasada, mas a imagem da Rainha da Paz tá indo pro nosso grupo. Gente, foi uma imagem linda. Na hora que eles chegaram aqui, eu falei, gente, vocês assaltaram uma igreja, porque a imagem é gigantesca, né? Mas é uma imagem peregrina. Ela comentou isso com a tia dela, que uma outra pessoa que estava tomando café na casa da tia conhecia quem tinha essa imagem. E é uma imagem que veio de Medjugorje, ela é peregrina e ela ficou aqui com a gente durante 4 meses. Depois disso, quando ela foi embora, e a gente sempre perseverante no grupo, nesse momento de pandemia onde tudo estava fechado, né, eu me recordo que ela pegou e falou assim, ó, eu preciso ir, porque agora é meu filho que fica com vocês. E na mesma semana nós ganhamos essa cruz de presente, e essa cruz foi o marco de toda essa história. E agora esse grupo está indo para o mosteiro, participar das atividades do mosteiro e do retiro de silêncio, e isso verdadeiramente transformou as nossas vidas. O amor de Nossa Senhora foi na vida do Padre Eugênio e se estende a cada um de nós. Por quê? Porque o Mosteiro Rainha da Paz é uma extensão forte de Medjugorje aqui no Brasil. Então, acredito que a mensagem para reconquistar a palavra de Deus e devolver ao povo de Deus a palavra de Deus precisa comunidade onde se reza.